Salve galera! Começando mais um Planet Music na TV e hoje está aqui ao meu lado Júlia Novaes, que vai me ajudar a apresentar esse programa porque o convidado é pauleira. É verdade, estou aqui para ajudar o Altevir, né, com todo o meu tamanho, para a gente apresentar um artista que é cantor, letrista, multi-instrumentista, compositor, poeta, pintor... Dança, sapateia... Tudo! Faz tudo. A gente tá falando do Finho, que também foi da banda 365, mas a gente vai estar falando também das coisas que ele tá lançando agora, de novidade, da vida. Um livro muito legal, um CD muito bom. Não dá pra perder. Vamos rodar a vinheta? Vamos, então? Vai! Roda a vinheta. Tem dias que eu digo não, inverno no meu coração. Meu mundo está em tua mão, frio e garoa na escuridão. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim que eu digo não. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim que eu digo não. Quem é seu dono? Ninguém. São Paulo. Quem é seu dono? Ninguém. São Paulo. Oh. Tem dias que eu digo não, inverno no meu coração. Tem dias que eu digo não, 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 não. Oh, oh. Salve galera! Começando mais um Planet Music na TV. Hoje mais uma vez estou recebendo a minha amiga Júlia Novaes para me ajudar aqui na apresentação do programa. Né, Ju? Obrigado por ter vindo me ajudar aqui, porque hoje o convidado é de peso também. É uma honra, né, estar aqui do lado do Altevir, desses convidados. Obrigada por estar aqui. Hoje vai ser bom, hein? Vai ser muito bom. E o nosso convidado é nada mais, nada menos que Finho, da banda, famoso pela banda 365. Oi, gente. Mas ele também é cantor, compositor, multi-instrumentista, pintor, escritor e dança, sapateia, assovia. Um artista completo, né? Total, completo. Um brasileiro, faz tudo, Faz né? tudo. Finho, muito obrigado por ter aceito o Uma honra, convite. uma honra. Obrigado Ju, mesmo, obrigado, a gente está muito honrado com a sua presença aqui, com a sua disposição. Muito obrigado. Vamos começar já a pergunta, né? Vamos começar perguntando. Você começou a escrever desde criança já, né? Então a sua introdução, vamos dizer assim, introdução não, mas o seu contato com essa parte de escrever, de compor, já é desde a infância. Olha, esse negócio de música é estranho, né? Eu tenho uma ligação com música por ser de família evangélica, né? Num país como o nosso, infelizmente, né, países católicos perderam muito contato com música, assim, após o Barroco. Os protestantes mantiveram. Essa minha ascendência evangélica me proporcionou ter contato com música. Mas era uma situação muito difícil meu pai é soldado da PM, minha mãe era costureira. Eu morei numa rua até os 15 anos que não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha iluminação. Doideira. Freguesia do Ó. Então, a única coisa que eu vislumbrava, assim, a possibilidade de eu me comunicar, nem via como arte, era literatura. Mesmo antes de aprender a escrever. Eu inventava algumas coisas, assim, até palavras e tal, e tentava decorar. Porque era a única coisa lúdica que eu podia ter, até brinquedo era uma coisa difícil e tal. E o instrumento eu via como, primeiro como uma forma de louvar a Deus, era essa jogada, e nunca via aquilo como uma
possibilidade de ter profissão com aquilo. Até porque gravar disco no Brasil, vocês são jovens, vocês não vão saber, mas nos anos 60, eu sou de 63. Obrigado pelo jovem. São, perto de mim. Nos anos 60, era mais fácil você participar de um filme que você gravar um disco. Uma gravadora era um prédio que cujo cada andar era divulgação, outra era distribuição. Eu trabalhei na Continental, vocês lançaram o disco pela Continental, disco lá em 86. É. Né? Você lembra disso, né, a Continental? Eu trabalhava no terceiro andar, a divulgação. Uma gravadora hoje em dia é um telefone, uma pessoa atrás, se muito. Sim, muito. Então, um e-mail, você né? acender aquilo, você chegar até aquilo vindo do subúrbio, era impensável. Né? E quando eu começo a escrever, quando eu me alfabetizo, eu tento ir para esse lado de literatura. Eu lembro do meu pai me falar, quando ele começou a aceitar a ideia que eu falava que ia trabalhar com arte, comecei a entender, ele falou, a única maneira de uma pessoa sobreviver no Brasil escrevendo é sendo jornalista. Porque não existe livro no Brasil, né? A leitura hoje em dia é incipiente ainda. E não mudou muito, né? Hoje não mudou. Mesmo continua hoje eu muito. imagino um pai falando isso para uma criança. Né? E é bem, na verdade, também, mesmo que tivesse aumentado muito o número de leitores, aumentou. Mas se eles não têm conteúdo, se eles não têm como escolher o que ler, não adianta coisa alguma. Também tem hoje isso. em dia, né? A gente tem acesso à imagem, tem. Todo mundo hoje em dia pode fazer um cidadão Kane, se quiser. Né? Tá aí, sua câmera, o seu celular. Não, e livro, conteúdo, você tem internet hoje que é um acesso para você ler. Sim. Você precisa ler. O que você quiser ler está na internet. Uma das coisas que mais se desinforma é excesso de informação. É verdade. Né? Porque o velho papo do seu professor lá, não é informação que te forma, você tem que ter formação. Informação é outra coisa, você vai escolher depois. E na época a coisa de literatura me pegou dessa maneira. E eu já tinha uma coisa com música, mas eu achava que era uma coisa natural minha. E todo mundo podia tocar um instrumento, todo mundo podia cantar. E você tocava e cantava na igreja? Não, eu tocava flauta. Com 7 anos eu comecei a aprender flauta. E isso me levou a outros instrumentos. Mas a flauta foi só, assim, não foi pensando numa carreira musical, foi por gosto. Era aquilo. Por exemplo, se você... determinadas igrejas têm orquestras. Como hoje em dia a Igreja Católica, nos anos 60 também, passou a ter pessoas que tocam, né? Então o cara ele toca a guitarra ali, mas é para tocar na missa. Na missa. E era essa visão que eu tinha. E com o tempo eu comecei a vislumbrar coisa de rock and roll. Né? Mas o rock and roll, gostar de rock and roll, era como você querer ser astronauta. Hoje em dia o Brasil tem um astronauta. Tem um astronauta brasileiro. Sim. Mas na época não havia rock and roll no Brasil. Né? Eu acreditava que Jovem Guarda era rock and roll, mas eles não se diziam, não se aceitavam como tal. E não havia uma geração de rock and roll, não havia músicos de rock and roll. O rock and roll era tido como coisa para alienado, porque a gente vivia uma situação de combate. Vida, nesse sentido? Olha, eu lembro de ouvir Beatles nos anos 60, Obladi Oblada. Tocava em rádio, como tocaram as músicas da Xuxa nos anos 80, por exemplo. Né? Obladi Oblada tocava. Aquilo me chamava atenção. Eu com 3, 4 anos me lembro disso. 66, 65, 67. A primeira vez que eu ouvi um rock and roll que me tocou, que eu falei, nossa, eu queria ter feito isso. Foi quando eu ouvi Sound and Vision, David Bowie. David Bowie, sem eu acho que aquela foi música é sensacional. Quando eu ouvi aquilo, nossa, até me arrepio. Que coisa aquilo, Quando eu ouvi aquilo, tem um negócio, até assim. então eu tinha uma coisa de trabalhar, eu já estava em mim a coisa da música. Meus pais já viram que eu estava perdido. Já viram. Então, e como é que foi essa aceitação deles assim? Não houve, né? Até porque não era uma aceitação, meu filho vai ser músico. Não era assim. Você pensaram, meu filho não vai ser nada. Um evangélico, uma família evangélica, filho de militares, militar, né? Virou roqueiro, punk, quase punk, pós-punk, né? Pré-punk, Pré-punk, perdão. Era anos 70. Mas era uma coisa, a tristeza que havia na época é por ver que o cara não ia ser nada, e principalmente hoje em dia, eu acho, eles ficavam tristes por saberem que eu ia sofrer por não conseguir fazer nada. Entendi. Porque se você querer ser músico no Brasil, em São Paulo, difícil, né? Agora, você quer fazer rock and roll, pior ainda. né? Não tem. Hoje em dia, se seu filho quisesse fazer tango, seria mais plausível do que seu filho querer fazer rock and roll nos anos 60, 70. E mais promissor às vezes, né? Não havia, né? Então, mesmo que, o cara não vai querer seguir a igreja, mas ele está escolhendo uma coisa, primeiro, um caminho difícil, segundo, ele não vai ter sustento até lá, a gente não pode sustentá-lo. E terceiro, é um caminho que não existe, o rock and roll no Brasil não existia. Você ligava o rádio, de vez em quando, o que você ouvia, isso me vem à mente, o que você ouvia em 4x4, era ABBA.
ABBA foi uma das primeiras coisas que tocou no Brasil. A coisa mais próxima de rock que tinha no Brasil era o ABBA. Honey, honey. Fala, meu Deus. Você ouviu falar, meu Deus, como se fosse um refrigério para sua alma de ouvir aquilo, né? E aí você ouviu o David Bowie, veio aquela Daí um coisa... dia eu ouvi numa rádio oficial, né? Oficial. Havia um programa de uma rádio, uma universidade, e tocou aquilo, né? Tum, dum, dum, O cara que era o DJ lá devia ser meio revoltado. Vamos tocava colocar. umas coisas, World Music da época. Ah, né? entendi. E tocou Sound and Vision. Eu falei, meu Essa pegada é linda, Deus. essa música é sensacional. E aquela... Tom, 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 É. tom, tom. Mas que guitarra, como é possível isso? Eu falei, que louco. Eu tinha, foi 77, eu tinha 13 para 14, eu já compunha. Eu já compunha desde criança. Mas eu compunha coisas que eu não sabia bem O que era? dar um assim? estilo, né? Enfim, e eu estava no ginásio na época, na sexta série, quinta série, sexta série, era uma coisa que eu não tinha nem cultura para isso. Enfim, quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus. Aí eu fui atrás até... Eu quero isso para mim, eu quero fazer eu lembro isso. que na escola eu procurei um dicionário e achei, né, comecei a querer traduzir a música do que eu ouvia. Eu falei, nossa, mas como é possível? Ele juntou realmente. A música, não sei se as pessoas têm esse tipo de sacada, mas Sound and Vision, essa música é extremamente visual. Você vê coisas brilhando, eu via círculos, né? Eu falo, mas como é possível? Aquela né? guitarrinha de fundo. Eu falei, Que pega lá no fundo do seu ouvido, assim, E é uma coisa a sensacional. essa percussão música. tem surdos e pumbos com pele e fofa, sabe? Com efeitos que haveriam de ser descobertos mais tarde. E eu falei, meu Deus, aquilo foi impactante para mim. Eu já ouvia coisas, eu já conhecia Vivaldi, que eu gosto muito, eu conhecia música clássica. Né? Meu pai ouvia. Tá? Então, já tinha essa coisa de brilho. Wagner, por exemplo, já tinha essa coisa. Né? Mas eu nunca tinha visto aquilo trazido a coisa mais chão, que era a minha vivência. Né? Mais real, né? No meio da freguesia do Ó, no meio próximo. do Matagal, do lado do rio. Né? Eu morava do lado do rio. É o que conta esse livro depois que a gente vai falar. De Eu quero enchentes e falar, a tal. gente vai falar dele. O meu contato com rock and roll, primeiro, foi através disso. Aí eu me toquei, eu vi que eu estava completamente perdido. Aquilo ia ser algo que ia me nortear. E fiquei muito feliz por aquilo. É que nem quando você pensa, eu não vou casar, não vou não sei quem. E você tem aquela coisa, tipo, eu vou ter minha vida bacana. Tá? Um dia você encontra alguém e você fala, meu Deus do céu, essa desgraçada acabou com o meu projeto. Graças a Deus ela acabou com o meu projeto. Eu Foi penso assim também. paixão, foi amor. Sabe? Que Rock and doideira roll isso. É amor, total. E aí, como é que você foi? Porque era isso, se o rock and roll era uma coisa tão distante, né? Como é que você pensou, como é que isso podia ser realizável, assim? Daí, eu falei, dane-se, vou fazer o que eu quero. Eu vi que eu estava sozinho já. Né? Eu tenho 2 irmãos ótimos, os 2 são policiais militares. Seguiram a carreira do pai. Do pai, dos tios, dos irmãos, dos bisavós, dos tataravós. Eles estavam você tá- garantidos, você que estava Todo perdido. mundo, na minha família, todo mundo. Você era o famoso ovelha negra, você estava Ovelha totalmente fora negra, daquilo. E o gostoso daquilo é que eu não tinha bode daquilo. Eu acho bacana a coisa do militarismo, a coisa... Eu não tinha... Não é uma coisa tipo, meu Deus, me liberte disso. Não. A coisa religião, acho belíssimo. Não pretendia seguir. Né? Mas Não era revolta, né? Não era uma revolta por ter que seguir aquilo. aquilo. Mas para um adolescente dizer, gente, eu sou ateu, é a coisa mais fácil. Né? Não é aquela coisa, talvez seja profundo, sim, mas não é aquele profundo cheio de barrancos em volta que a gente tem hoje em dia. Né? Você está se aprofundando, mas está catando aqui, catando ali. Não, era um profundo tipo, eu tô em queda livre. Free falling, como diz o Tom Petty. Sabe? É bonito isso. Né? Você pode se dar esse luxo quando você se permite. E quando você é uma criança. Verdade. Então foi bonito, foi delicioso, é uma coisa que me move até hoje. E eu pensei, dane-se, passei a ouvir rock and roll, fui trabalhar, como todo miserável de periferia, fui trabalhar com 14 anos, não sei, e fui ser office boy, era o que nos restava. Eu comecei com essa idade também, 13, 14 anos. Eu fui, e aí você começa a juntar dinheiro, o salário era todo dos meus pais, mas você começa a juntar daqui, juntar dali, no almoço você come um pastel e pede uma nota de um prato feito, como todos nós fizemos, né? Sem dúvida. E você junta aquilo para comprar um disco, era muito caro um disco. Né? Sem contar que, por exemplo, discos saíam nos Estados Unidos ou na Inglaterra, iam sair às vezes 5 anos depois aqui, se saísse. Demorava bastante. Né?
Então você O seu ia melhor atrás amigo é daquilo. aquele cara que viajava sempre pra Fazia fora banda, né? e trazia um disco, ou você tava ouvia ali, na casa dele, você gravava tava uma na freguesia, fita. o cara falava, tem um cara na Hoje o Casa pessoal traz Verde laptop, que tem um antes disco era do Jet feliz. Totão. Saca? O cara era famoso na Casa Verde, ele tinha um disco do Jet Totão. E fazia-se caravanas, cara que você nunca viu, não E conhece. você ia às vezes com uma fitinha pra gravar O lá. primo do seu sobrinho, do seu cunhado, conhece o cara, então um dia você vai lá e se ele deixar, você grava. Né? Se você tiver um gravador, que poucas pessoas Que também também. Mas você tinham. ia lá pra ouvir, né? Você ficava todo mundo Se ela pra sentado ouvir, lá, tinha era essa- uma situação. E a capa? Quando o cara vinha solene, parece que ele tava com a Jules Rimet na mão, né? Ele vinha solene, ele tirava, alguns dava aquela cheirada na capa, que cheirar disco é uma delícia. Aí o cara abriu e falou, tá aquela coisa, tipo, não tem ninguém me olhando. Ele punha o disco e a capa, se ele fosse muito magnânimo, a capa passaria entre as pessoas e todos olhariam. Dentro do plastiquinho, de preferência, para não se ficar fosse colocando uma uma capa cadeira. dupla, ele, cheio de bondade, permitia que a gente abrisse em divisa. Era um ritual, era belíssimo. Sabe? Não é saudosismo, era a mídia que trazia a música antigamente, era uma obra de arte em si. Sim, agora não O tem CD, mais, né? O físico. a gente tenta fazer alguma coisa, com os meus discos eu tentei fazer, pus quadros meus, que a gente pode comentar depois, mas o livro, o disco em si, era uma Sem obra de dúvida, arte. sem Sim. dúvida, É. sem dúvida. Eu acho que hoje esse retorno do vinil é muito mais por essa saudade do ritual de se abrir, de se ouvir, do que propriamente pela qualidade Pra ter de um som. objeto, Eu né, acho, você vou até guardar, além, pra os garotos, as garotas, né, da Ju, o pessoal dessa idade e tal, tá descobrindo esse tipo de coisa como uma obra de arte, sim. Não tem mais o saudosismo, porque ela não viveu isso. Eles não viveram, meus filhos não viveram isso. Né? Eu tive Então, eu lembro que meu filho... É mesmo? Eu tive muito. Primeira vez, foi há 2 anos atrás, que meus filhos puseram um disco na vitrola e pôs e falou assim, mas onde que liga? E tava girando, sabe? Você tinha que ligar alguma coisa para cantar. Daí eu falei, você encosta isso mecanicamente. Ele falou, mas isso é eletrônico. Não é automático? Porque é uma coisa, não é eletrônico, é mecânico, É eletromecânico. diferente, é. É uma coisa chamada eletromecânica que não existe mais hoje em dia, esse tipo de coisa. Hoje em dia as hoje é coisas são tudo digital. digitais ou analógicas, mesmo assim, existia a máquina que faz um disco girar, Sim. é um contato elétrico. Hoje é tudo virtual, hoje não é nada... E é belíssimo. Palpável, tudo né? digital, Nada palpável. Os botões não existem mais. Daqui Não a pouco existe. não vai ter mais botão em nenhum É, lugar. É não tudo existe. touch, né? E eles Então, ao ter não tem contato mais. com isso, né, você vê que essas pessoas estão procurando uma forma de arte, sim. No meu caso, há um saudosismo, toda aquela coisa tal, que eu não acho que é tanto saudosismo. Mas no de alguns, tem uma coisa tipo, nosso tempo que era bom. Isso é mentira. Eu também não acho, não. A vida sempre foi uma porcaria, acho sempre foi uma ótimo beleza. o tempo depende agora. de você. É. O ser humano sempre foi o mesmo. Não, tudo era difícil, tudo era caro. Não Mas, tinha que ser enfim. barato, mas... Aí, Todo nesse mundo tem contato, eu bom. falei, o cara da Casa Verde tem um disco, a primeira vez que eu tive, eu falei, existe alguém além de mim que gosta disso? Né? Você se lembra do primeiro contato? Né? Aí eu contatei esse cara. Esse cara me falou, tem um cara mora ali perto de você, ali em Pirituba, ele tem um disco suponhamos, Suzy 4. Sim, Né? Suzy 4. 48 Crash. Essa... Aí você ia lá, Mais você conhecido. via, o cara, eu sempre gostei de anos 50, sempre gostei. Meu cabelo curto, jaqueta de couro, bota ou coturno, mas o cara já estava mais atualizado, então ele tinha uma calça rasgada, com uma boca assim, mas ele ouvia rock and roll. Falou, meu Deus, existem outras pessoas. E foi assim que você formou essa Foi. turma. assim. Isso foi crescendo. Você foi Que legal. Mas era conhecendo. uma coisa muito variada. E tinha pessoas, por exemplo, que gostavam de coisas que você odiava. Eu, por Claro. exemplo, odiava heavy metal. Odiava. Pensava, meu Deus, eu não posso falar isso. Mas já tinha o heavy metal pegando nos anos 70? O cara que ouvia Black Sabbath, a gente chamava de heavy metal. O Black Sabbath era configurado como black metal, como heavy metal, É. verdade. Sim, né? Quando Tem apareceu o comparação, CDC, né? pra gente, era muito Era mais muito- próximo do punk do que por exemplo, quando você ouve The Jam, quando você ouve Sex Pistols, você fala, aquilo tem peso, mas esse CDC, quando você põe aquilo pra ouvir, tudo treme, saca? E é um 4x4 muito mais marcado. Pra E nós foi não dentro- havia diferenciação. Foi dentro dessa turma que você teve essa ideia de formar banda, de... Como é que isso... Não, quando apareceu o tal do movimento, o tal do punk, eu comecei a ver em revistas. Na Inglaterra, em 77, vai se comemorar o jubileu da rainha, 25 anos. Ela foi coroada em 52. Em 77, ia haver o jubileu. E ninguém falou, isso vai ser uma puta festa. E os ingleses começaram a tirar sarro com isso e apareceu um grupo meio tirando sarrinho, né, que o McLaren havia estado nos Estados Unidos, ele foi empresário da New York Dolls. Não deu certo, foi para a Inglaterra e montou uma banda para tirar sarro do jubileu. Um ano antes, mais ou menos, 76. Isso começou a aparecer aqui em revistas. Eu vi aquilo, eu falei, primeiro a jaqueta de couro, chamou muito minha atenção.
me dava uma sensação de que aquilo era rock and roll. E realmente era essa a ideia. O rock Era tinha uma chegado... mistura de música com atitude, né? o Não rock era só chegou- música, né? Era uma Você cultura, pegar, né? Era uma você cultura. pegar o Rod Pegava. Stewart maquiado, dizendo que usava calcinha, ele falava que usava lingerie, com Com a jaqueta. A blazer sombreirinha, roxo, blazerzinho. blazer roxo, aquela coisa, dizendo que aquilo era rock and roll, aí você lembra, você fala, mas Eu não cadê quero ser esse o rock Jerry não, Lewis? Né? Cadê Chuck Berry? Não era, sabe? E claro, eu gosto de Rod Stewart. Mas quando eu vi aqueles caras, e foi o que a indústria fez, pegou aqueles caras, foi para renovar, para oxigenar. Aquilo foi um murro na cara. Pé na porta, né? E no Foi o pé na Brasil, o porta. que dá o clique, havia uma revista chamada Revista Som Pop. Essa revista lançou em 78 uma revista que vinha com um disco, acredite se quiser, as pessoas têm ainda hoje. O disco escrito assim, Som Pop apresenta o punk rock. Isso existe ainda, algumas pessoas têm. Era um Eu cheguei compacto? a ter. Vinha um compacto Não, ou um disco, era um disco, era um um LP disco, mesmo? acho que era um EP com 6 ou 8 bandas. Tinha Ramones, Loudmouth, enfim, isso nos clicou. Isso nos clicou. Aí as pessoas que já estavam, da minha geração, que estavam começando a acender a rádio, tipo Serginho Groisman já estava meio que em rádio, o Kid já tinha vindo, que já estava Vinier. ciscando aqui, que trabalhou na Continental. Então esses caras começaram a chupar tudo que podiam. Falaram, o que é isso? Saca? E fomos atrás. E era extremamente urbano, para não dizer extremamente paulista. Aquele som extremamente É paulista. verdade, Muito bem. é verdade. Mas, Vi, vou dar uma paradinha que nós estourou nosso tempo já aqui. Pra variar, né? Pra Altair? variar. Vocês me cortem, por favor. Não, Pode fica deixar, tranquilo, filho. porque A não gente pode cortar gosta um de papo ficar desse, conversando. entendeu? Não, importante É bom Então. fazer uma finalização pra fechar o bloco bem. Mas antes da gente ir pro intervalo, Isso. agora a gente vai fazer uma coisa especial. Isso, diferente até, né? Diferente, em vez de chamar um quadro, a gente vai chamar um clipe. Um clipe. Isso. Já que a gente tava falando desse rock paulista, da entrada, das coisas, a gente vai agora com um clipe do Uns e Outros. Isso, eles acabaram de relançar a música Carta aos Missionários. Na verdade, fizeram uma nova versão, uma roupagem nova, sem Repaginação. sem mexer muito, né, na música, até porque clássico é clássico, você não pode mexer. É verdade. É. Eles só quiseram realmente era gravar um novo registro da Carta aos Missionários. Então vamos lá conferir Carta aos Missionários com Uns e Outros e daqui a pouco a gente volta. Vai! Missionários de um mundo pagão, proliferando ódio e destruição. Vem dos quatro cantos da terra, a morte, a discórdia, a ganância e a guerra. E a guerra. Missionários e missões suicidas, crianças matando crianças inimigas, generais de todas as nações, fardas bonitas com decorações, documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. Missionários de um mundo pagão, proliferando ódio e destruição. Vem dos quatro cantos da terra, a morte, a discórdia, a ganância e a guerra. E a guerra. Missionários e missões suicidas, crianças matando crianças inimigas, generais de todas as nações, fardas bonitas com decorações, documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória.
minha raça humana se devorando um a um. Gritei para o horizonte e ele não me respondeu. Então fechei os olhos, sua voz assim me bateu. Vamos à pergunta de hoje do Minuto do Direito BCC. Compras pela internet. Comprei um produto pela internet, não gostei, posso devolver? A resposta é pode. Se você comprou fora do estabelecimento comercial, você pode devolver e não precisa explicar o porquê. Você tem o prazo de 7 dias para devolução. Agora, se a compra é no estabelecimento comercial, dentro do estabelecimento comercial, não há direito de arrependimento. Mesmo porque no estabelecimento você tem uma avaliação melhorada, você pode tocar o produto, você visualiza com muito mais detalhes, conversa com o vendedor. Então, compras dentro do estabelecimento, tudo bem, que a loja muitas vezes, por uma questão de proximidade com a clientela, permite a troca. Mas via de regra, é fora do estabelecimento que você tem o poder de exercer o direito do arrependimento, ok? Minuto do Direito na BCC Television. Salve, galera! Voltando para o segundo bloco do Planet Music na TV. Hoje, Júlia Novaes me ajudando aqui a entrevistar essa fera, que esse cara aqui tem muita história para contar. É verdade. Estamos aqui com o Finho, que foi uma das bandas assim, que marcaram muito São Paulo. Eu ia te falar uma coisa, inclusive, a gente se cruzou uma vez, tem uns... Quando o São Paulo está com 464, é isso? 464 anos, é isso? 1554, tá com... Não. Foi num aniversário da cidade. Foi aniversário de 450 anos de São Paulo. Teve um show do Ultraje no Centro Cultural, ali na Vergueiro. E eu lembro que vocês estavam concorrendo, inclusive, o 3 Meses estava concorrendo para ser escolhida a música de São Paulo. A São Paulo estava sendo escolhida.
365. Pela prefeitura, isso. Isso. Ah, eu ouvi falar disso. Eu até estive lá na época. Você foi no Centro Cultural, a gente conversou um pouco, mas era molecão também, faz... Houve Molecão, tinha quase 30, né? Foram 13 anos. Molecão, né? Novíssimo, 30 anos, novíssimo. né? E a gente se cruzou lá, foi no show do Traje, inclusive, lá no Foi Centro 2004, Cultural. né? Sim. Foi 2004. 2004, 450 anos. É verdade. A música em si, essa música, ela tem um monte de coisas esquisitas. Por exemplo, a música que você ouviu por 6 meses, você ouviu, A música ajuda? que eu toco na rádio hoje eu sei essa história. Tem uma que é fita demo. É a demo, é que toca Aqui na tem rádio. o que só eu faço, é uma fita demo. Né? Porque a gente pegou, uma gravadora do Rio de Janeiro nos queria. A gente subiu ao palco, logo depois que começamos a ensaiar, e detonamos, modéstia à parte, detonamos, veio abaixo. Sabe quando você tem aquela química? Eu não sei. Eu e o Mingau já andávamos juntos. Né? Mingau, que hoje está no Traje. Ele era meu vizinho. Na época ele estava meio no Raço de Porão, mas querendo fazer uma coisa... Ele queria fazer uma coisa que tivesse mais letra, mais melodia. A gente já fazia umas coisas juntos, assim, musicalmente, e eu já era letrista. E cantava. Aí ele falou, vamos fazer. Eu falei, vamos. A gente entrou em várias bandas aí. Ele me arrastava pra uma, pra outra. Né? Aí um dia ele falou assim, os caras estão afim de reviver um projeto, mas eu não sei se vai ser esse o nome e tal. Você é afim de fazer? Vamos, Guarulhos. Chegou lá, eu já tinha tocado com o Miro, já tinha feito projeto com o Miro antes, mas não conhecia o guitarrista ainda. Chegamos lá e nós começamos a ensaiar em 26 de janeiro de 1986, primeiro ensaio. O primeiro show... Lá 365. Foi. Aí você não esquece isso. Primeiro dia, né? Sabe, você namora algumas pessoas, mas o dia que você encontra o cara que você fala, meu Deus do céu. Esse foi o dia do casamento da banda. Esse cara, você não esquece o dia. Eu tenho 3 aniversários com a minha esposa. O de quando a gente Você começou a quer mesmo namorar. dizer quais Não, quando a gente começou a namorar, quando a gente foi morar junto e quando a gente casou oficialmente. Casou mesmo. Eu sou a mesma coisa. Eu conheci minha mulher, era uma quarta-feira, dia 2 de agosto de 1995, e a gente foi morar junto 53 dias depois. E nunca mais nos separamos. Faz 22 anos. Tá que nem eu e minha esposa. E temos mais ou menos a mesma história. E fizemos 4 filhos. E Que não coisa separamos, legal. aliás, ela está ali. Enfim, Muito legal. Aí fomos, no dia 19 de fevereiro, eu falei 26 de janeiro, né? 19 de fevereiro, nós tocamos a primeira vez. Você tem mais menos de um mês. Caramba. Tocamos um repertório de 19 músicas. De músicas suas. Músicas do grupo. Só nossas. Só nossas. E Vocês você compuseram tem essa coisa- e tudo. Eu fui fazendo uma... Eu No ia dia eu fiz uma perguntar com o isso. Mingau. O Mingau mostrou no dia do primeiro ensaio. Você já Ele tinha mostrou- letras, já tinha Não coisas, tinha. não tinha nada. Eu tinha as minhas. As Mas suas? eles tinham música. Você não pode pegar uma letra sua e encaixar aqui. Não, Não né? pega. Aí eles faziam. O Mingau falou, eu falei, eu sentei, né? 31 de março saiu. A gente ensaiava num quarto, lá tinha um banheiro. Eu ia pro banheiro. Eu ia falar isso, tem uma história que você escrevia no banheiro. Era no as banheiro, músicas. porque tinha uma acústica melhor. Era uma casa Pra velha, testar, no fundo de cantar um bar. junto. Então era que era o local de ensaio, porta aberta do lado do banheiro. O banheiro era do bar também. Às vezes eu tinha que sair pra alguém do bar usar. Peraí, eu tô terminando de fazer uma obra aqui. E aquilo tinha uma acústica legal, e eu fazia letras ali. Várias eu fiz ali. Várias. Enfim, E as letras foram todas feitas, então, pra banda já. foram pra banda. Não eram É. letras que eu tinha em casa. Né? Entendi. E as músicas também foram feitas pra banda. Legal. E a banda foi num crescendo. Pra você ter uma ideia, quando foi em maio, eu falei janeiro, né? Fevereiro, primeiro show. Em maio nós estávamos gravando o primeiro disco, que é o Não São Paulo 2, com Baratos e Afins. Isso, Baratos e 365, Afins. Nalgueto e Vultos. Que legal. Né? Em maio. Que Quando rápido, foi, né? eu não sei explicar. E- Quando mas foi vocês em- estavam fazendo shows. E vocês Fazendo estavam fazendo shows sem shows, parar. fizeram o primeiro em março. Havia uma efervescência. Se você pegasse o centro de São Paulo, fizesse um raio de, eu vou chutar baixo, 5 quilômetros em volta do centro, eu vou citar algumas. Vai me lembrando. Via Berlim, Madame Satã, Rose Bombom, Anne 44, Projeto SP. Café, Piu-Piu, Café Aurora. Piu-Piu, Café Aurora. Tinha um Queijo circuito, Black, né? Zoster, eu já falei 9. Só 5 ali quilômetros. naquele miolo, Eu te né? garanto que eu posso dizer mais 10 agora, se eu pensar mais um A pouquinho. 13 de maio, por exemplo, era um nicho enorme de rock, né? Se você pegasse a Oscar Freire, havia 3, 4 casas. Oscar Freire Que também, molecada, Baixo garotada. Augusta. É, sabe? Não havia, eu não sei, não havia explicação. E esse convite pra gravação? Nos contataram que a gente já estava gravando no São Paulo 2. Uma gravadora chegou na gente e falou, venham pro Rio, vai vendo. Pra gravar uma fita demo. Pagaram tudo. A gente foi. Pra gravar uma fita demo. 4 office boys, sentaram no busão, foram lá gravar uma fita demo, a gente quer ouvir o som de vocês. Gravaram uma boa fita demo num ótimo estúdio. Que é essa fita demo que a gente ouve até hoje. Gravamos 9 músicas. O cara fala assim, o cara no estúdio, no aquário, ele fala assim, gente, fecha com par.
Eu falei, tal. Tinha umas músicas que a gente não gostava muito, que a gente tocava, as pessoas falavam, cê é som de bicha, hein? Né? Mas todo mundo punk, macho pra caramba. Aí eu falei, olha, tem uma que não sei o que. Ele falou, como é que chama? Eu falei, São Paulo. Daí eu falei, vai tirar essa. Ele falou, ainda mais no Rio, né? Ainda mais Rio de Janeiro. Falei, gozação. Tocamos a música. Deliciosa essa música, essa entradinha dele. Ele falou, mano, isso é hit. Essa falei, música não sarro? ia entrar então na fita demo. Ele falou, você tá tirando sarro? Ele falou, não, essa música é um hit, velho. Eu falei, caramba. Dali uma semana, pagaram pra gente voltar pra mixar. Dali outra semana, falou assim, a gente não gostou. Deram pra gente. Depois estava pronto, vocês Falou, entregaram pronto. Mas entregaram pra vocês, pelo menos. Faça Ficou com as ele. contas, quanto ficou essa gravação. Uma fita, né? Uma fita 7,5, aquela enorme, só horário de estúdio, só de viagem. Sim. Ficou uma fábula. Eles falaram, não, obrigado, gente. Você vê como o Brasil Era uma gravadora que chamou vocês? Uma gravadora, RCA. A RCA. Era um monstro. E aí vocês ganharam a fita demo Agora pronta, falou assim, mixada. gente, desculpa, viu, menino? Vocês são muito lindinhos, mas tá pra vocês, a gente não quer não. Que maravilha, vocês tinham um material pronto pra entregar pra qualquer... A gente tá vindo pra São Paulo, chega aqui, ouve uma rádio nova tá aparecendo. Gente, traga sua fitinha. Traga sua fitinha. A 89, primeira rádio rock lá, né? 89. Primeira não, já havia 97, mas não aceitava fitas ainda. A gente falou, vamos levar, vamos. A gente levou. Irmão, a música explodiu. O disco só foi sair... Tinha quem na época, aquele locutor lá que era O famoso? Everson Cândido. Everson Ele Cândido. deu a ideia. O Everson, o Andrews, o Uma Edgar. música que nem entra na demo de vocês, então hoje é símbolo, A né? música da não tinha cidade, registro, imagina. Ju. A música não tinha registro. Nossa. Não havia sido editada. Nada. Nada. A fita demo ele pegou e colocou na rádio. Eu fui na sua casa e falei, fiz essa música pra você, Ju. Ela falou, não gostei, filho. Joga essa bosta fora. Eu levei pra outra menina, a menina falou, que lindo, começou a Legal, tocar. pronto. E explodiu a Olha música. só. Isso foi setembro. Tocou setembro, outubro, novembro, dezembro. Só em dezembro a gente assinou com a Continental e lançamos um mix na correria. Porque a música já era sucesso no rádio. Mas você imagina um momento, por exemplo, uma rádio nova em São Paulo, num momento onde o rock estava numa efervescência enorme, né, mas, explodindo. um momento bom, e uma música falando sobre São Paulo. Perfeito. E você De uma sabe banda de que não rock queria. sensacional. Não queria. Quando eu comecei com 365, eu falei pros caras, se eu fizesse um disco, eu faria uma música para cada bairro. Que eu sou exagerado. Eu acho tenho que isso é tara muito por legal, São Paulo, cara. sabe? São Paulo, para mim, é uma coisa muito mais rock and roll, muito mais saca do que a maior das cidades do mundo. Me comove, São Paulo me comove, saca? É coisa meio Mar de Andrade, saca? Às vezes me irrita, mas também... Me comove. É. Que nem quando você ama alguém, a pessoa te Você irrita. ama Sem mas- dúvida, continua sem amando dúvida. eles, não? E às vezes você gosta do defeito. É. Geralmente você gosta do defeito. Geralmente o defeito que te move. É. Mas enfim, os caras, você é louco? Aí eu fiquei cutucando de fazer uma música no nome São Paulo. Um dia a gente foi ver um show e tinha uma banda de outro lugar que tocou ótimos músicos. Mas eu não senti energia, não senti, sabe, rock and roll. Quando subiu a banda paulistana, não sei, não vem ao caso qual seria, eu falei, nossa, é elétrico, dá um choque. Eu falei, vamos fazer. Aí o guitarrista falou, vamos. Eu vou levar uma basezinha. Eu falei, ele levou a basezinha. Eu fui pro banheiro. O guitarrista já trouxe pronta a Ele base. trouxe uma base. Eu fui pro banheiro, eu falei, olha, não sei o que. Eu falei, vou pro São Paulo, os caras. Eu fui pro banheiro, é maravilhoso. Fui pro banheiro, fiz, Quando né? né? Saí de lá, eu fui pra um bar na freguesia. Lembro do Diga Assim Que Eu Digo Não, eu fiz umas tiras com palavras. Dadaísmo, E tem fui essa história do tirando- dadaísmo, né? Dada, Que se jogava dentro Eu fui de um... tirando aquilo então. Você escreveu, calma, deixa eu entender. Você escreveu várias palavras nesses papeizinhos, misturou tudo em várias frases. Os frases. Colocou tudo num saco e foi sorteando a ordem. Porque é eu isso? pensei. O dadaísmo, eu coloquei eu meio queria fazer uma dadaísmo. coisa pra alguém é que. um poema dadaísta. É, Eu queria fazer uma coisa pra alguém que é a pessoa da minha vida. Como é que eu faria? Eu senti que tá nascendo uma coisa de mim, Claro. épica. Aí eu falei, eu vou usar isso até imaginando as histórias que eu ia contar depois. Claro que eu nunca imaginei que ia fazer sucesso. Nunca. Sim, era uma Até coisa... porque o Brasil não tem nada a ver com São Paulo. Você liga, por exemplo, determinadas coisas da Globo, vamos supor, você liga, você vê às vezes que eles dão notícias sobre o Rio de Janeiro, que são, o cara aqui em São Paulo, o cara bateu o carro, o ônibus da escola, não sei o quê. Eles dão notícias locais, como se fossem nacionais. O Brasil, o Rio de Janeiro ainda é a capital do Brasil. Somente na cabeça deles. Né? Musicalmente era, sem dúvida. Radiofonicamente, em televisão ainda é. Né? Ou seja, falar sobre São Paulo, eu sabia que eu estava fazendo uma besteira. Eu sabia que ia ser um Mas desafio. não foi. Mas Não foi. essa Não base, foi. essa Não sei base explicar. que ele trouxe, que é uma base mais calminha e tal, e toda essa Isso energia de deu um São problema. Paulo. Então, porque eu imaginei que, por exemplo, o cara, vamos fazer uma música sobre São Paulo. Eu imaginei que o cara ia chegar já, vamos fazer, e uma coisa mais pesada, tá? Não, ele veio com uma introdução. A ideia, quando ele mostrou, era uma introdução. Né? Começa assim, ó. A música começava aí. Tá.
Daí eu fiz uma linha melódica que cabia pro... Os caras falaram, mano, isso não vai prestar. E realmente era um bode. Você toca Vila Morena. Depois os caras falaram, toca uma música nova, os caras... Os caras o pessoal virava as costas andando. Nós fizemos uma casa, a primeira vez que apresentamos foi numa casa logo depois do Madame Satã, 3 dias direto. Madame Satã. Depois do Madame Satã houve o ácido plástico. 3 dias na inauguração do plástico. Primeiro dia tocamos a música, chegaram a me jogar um copo. Pra você ter uma ideia. No segundo dia, pediram, os caras falaram, toca a música de bicha. Toca a música, Toca a música de bicha é bom. Aquela lá. Toca aquela de mulherzinha. No terceiro dia os caras falaram, toca São Paulo. Falavam já pejorativamente, Ou seja, era já Ju, querendo. a música tem um apelo, eu não sei qual Tem, é. eu também não Eu sei. não tô inventando. No Mas terceiro dia falaram, toca São Paulo. Já era hit, era hit. A banda estourou e ela teve um caminho longo. A banda já estava em ascensão. A banda tinha uma coisa... Nós tocamos uma coisa que os mais conhecedores aí, sabe? Nós fizemos uma versão de Vila Morena, que é a música que deu o clique para a Revolução dos Cravos em Portugal. Se você for levar em consideração a Revolução dos Cravos de 74, né, a banda pega no meio dos anos 80, fazia 10 anos. Era muito recente. E a gente pegou um hino, o hino nacional não oficial de Portugal. É Vila Morena. Né? O guitarrista teve a ideia e fez um punk rock. Nossa, recebemos coisas de Portugal nos escrachando. Eu imagino. Uns de esquerda, porque a gente era herege. Outros de direita, porque Portugal estava saindo daquela coisa, aquele esquerdismo. Tinha acabado a Revolução. Eles estavam tentando entrar no mercado como o europeu. Não era... não tinha o mercado era europeu ainda. Mas eles queriam entrar. Então eles estavam querendo se afastar desse passado socialista. Ou seja, a gente foi massacrado pelos dois lados. Mas aqui, dane-se. Tocamos. Isso, a banda já era conhecida por isso, pela coisa, tocar com energia, letras, modéstia à parte, boas, muito boas, melodias bacanas, uma coisa juvenil e ao mesmo tempo não era acéfala. Claro. Modéstia à parte. E aí durou até 95 a banda. Não, aí a banda vai até aos trancos e barrancos. Né? Porque são pessoas que, cada um com um tipo de temperamento. Claro, e vocês eram muito jovens também quando Éramos começaram, muito novos, todos com um temperamento difícil. E vai e volta, vai e volta. Vai e volta. Claro, o né? oficial foi assim, mais ou menos... O vocalista sempre tem a coisa de... E é saudável que assim seja. Ele tem a coisa de liderar. Ele vai andando, se estão atrás dele ou não, não importa. Eu tinha os meus motes. Urbano, paulista, brasileiro, sem ideologizar a coisa... Que isso é um sem mal do Brasil. Sem tendência partido, política. Né? Só que alguns na banda começam a se partidarizar. Isso é uma coisa que para mim já bodeia. Alguns começam a ver... por exemplo, eu vi o Brasil de um jeito, outros viam de outro jeito. Sim, em 95... Visões, já mudou, foi mudando a visão. Em 95 tem encrencas. Teve mudanças musicais também? Assim, Eu creio que não. Musicalmente não. Eu vi uma entrevista sua falando acho que foi com o Gavan, com o César Gavan. Que você fala uma coisa muito legal, falou que a banda é um casal e muitas vezes esse casal se resolve na cama. E a cama da banda é o palco. A cama da banda é o palco. Você é atriz? Sim. Tá na cara que você é atriz. Pela beleza, pela desenvoltura. Você sabe, né? Eu já vi, eu tenho trabalhado umas coisas de teatro. Eu escrevi umas peças quando era garoto, tenho uma peça desse livro e tal. Então eu vi o teatro de uma maneira X. Ultimamente você começa a ficar meio cara de pau, veinho, então você quer ver por dentro. Tenho feito uns cursos com pessoas no palco. E é assustador. Você vê que tem pessoas, lembra muito banda, né? Mas é mais, eu acho que é mais visceral. Fora do palco, as pessoas às vezes não se dão ou se dão maravilhosamente, até para mais. É um bode, o pessoal de teatro é muito pegajoso. O pessoal se ama, verdade. É muito amor pro meu gosto. Enfim, mas quando tá no palco, aqueles que se odeiam... Se transformam como se amassem. Às vezes se atraem de uma maneira tão magnética que eu cheguei a me comover algumas vezes. E os que se amam, às vezes não batem. Não tem química no palco. Não, estão fazendo Romeu e Julieta, se amam, acabaram de sair do banheiro os dois juntos. Ou as duas juntas, não importa. Saíram do banheiro. Mas no palco, aquele casal não funciona. Eu comparo muito também como você é um casamento. É a cama. É meio bobo, meio batido isso, mas mas não é não. A cama do é interessantíssimo isso. É o palco. É o palco. E a banda, hoje em dia... E é um grande relacionamento, né? Você tá com aqueles casos o tempo todo, muito viajando, agressivo. fazendo coisa. É uma Porque você intensa. vê, quando você tem conta... Eu toco em bandas desde criança. Eu vivi muito mais tempo com essas bandas do que com a minha mulher. Com a família, no com geral. esses caras do que com os meus irmãos.
Os meus irmãos vão para quartel, vão casar, casaram todos novos. Eu fiquei tiozinho, ficando velhinho, ficando pra tio, porque você não casa, né? Eu tinha sobrinhos grandes, aí não casavam, mas a minha família era aqueles caras. Por mais que eu não me desse com eles, sabe? É muito estranho. Finho, vamos dar uma paradinha, que mais uma vez estourou nosso tempo. E Júlia, por favor, faça as honras agora de chamar o nosso quadro The Films on the Table. Sim, senhor, pode deixar. Tá bom, vai lá. Eu queria chamar então o quadro The Book... Mentira. The Films on the Table. Com Kessia Bittencourt e Dan Borges falando sobre cinema. Já Vamos voltamos ver já que depois. filme que eles vão falar hoje. Depois do intervalo, daí já volta. Tchau. Tchau, tchau. Olá moçada, está começando mais um The Films on the Table aqui pela Planet Music na TV e como sempre trazendo um filme para botar aqui nessa mesa e bater um papo legal sobre ele. Lembrando que pode ser um filme novo, um filme antigo, um filme que você já viu ou de repente que tá lá escondidinho e você não sabia que ele existia. E essa é a nossa preferência porque a gente gosta de trazer uma novidade, mesmo que seja uma novidade antiga. Pode ser uma novidade, por exemplo, um filme de 1962 que pra você é novidade. Afinal, passa a ser novidade no momento em que você conhece. E o filme de hoje é... Meia-Noite em Paris. Gil Pender é um jovem escritor. De férias em Paris com sua noiva, ele sai sozinho para explorar a cidade e conhecer um grupo de estranhos que são, na verdade, grandes nomes da literatura. Eles levam Gil a uma viagem no passado e, quanto mais tempo passam juntos, mais o jovem escritor fica insatisfeito com o presente. O filme é estrelado por Owen Wilson, Rachel McAdams e Marion Cotillard. E ainda tem belas atuações da Kathy Bates, Tom Hiddleston, lindo, Tom Hiddleston, Adrien Brody e Carla Bruni. Dirigido pelo Woody Allen, o filme é de 2011, acabou. Só o nome de peso nesse filme aí, né? Não é bom de fato. E aí, o que você achou? Não, dessa vez eu vou deixar você dar a sua opinião. Eu vou deixar. Eu achei um filme um pouco direcional demais. Ele é um filme para quem é muito conhecedor dessa literatura dessa época, dos cineastas dessa época, porque eles vão colocando algumas referências. E você, se não for um conhecedor profundo desse assunto, você simplesmente se passa e não sabe nem do que eles estão falando. Isso é uma coisa já que limita um pouco o público do filme. A forma como o filme foi construído, a forma como a história foi colocada, é um filme interessante, é um filme gostoso de assistir, mesmo que você não saiba quem são aquelas personalidades. Então tem dois pontos interessantes no filme, que um é esse, porque a história já te prende por ser um filme leve, um filme legal. A proposta do filme é legal, o fato, enfim, de ter alguém que viaja no tempo, né, que é o caso do personagem principal. Ele é um escritor, como a gente falou na sinopse, e ele viaja no tempo e volta e encontra então essas personalidades que, enfim, fazem parte ali da história dele. Mas ele acaba aprendendo pela própria forma como a história vai se desenrolando. Mesmo que você não conheça aquelas personalidades, tem alguns nomes que você não precisa ser profundo conhecedor para entender. Claro que isso vai acontecer com 3 ou 4 situações que a gente está falando lá. Ele tem o Fitzgerald, tem o Picasso, tem o Salvador Dalí, e a gente então não precisa necessariamente, né, esses nomes você até consegue entender. Sim. Mas Salvador Dalí pela aparência. Porque ele tem a aparência caricata. É o que é o mais óbvio. Mas de todo modo, assim, mesmo que você não conheça, como o filme acaba prendendo a sua atenção, ele gera então uma curiosidade de você procurar depois. Que inclusive foi o que eu fiz. Eu discordo com você também no ponto de que é um filme que é agradável de assistir pelo seguinte fato. Os personagens do filme, todos, sem nenhuma exceção, mas que eu não posso nem citar porque é spoiler, mas tem apenas uma personagem que é exceção disso que eu vou dizer, mas todos os outros são extremamente insuportáveis e antipáticos. O personagem do Owen Wilson Owen Wilson é um palerma que você tem vontade de matar ele o tempo todo. A esposa dele é uma megera insuportável que merecia ser esquartejada em praça pública. A família dela segue a mesma linha. A mocinha do filme, que é pra ser a legalzinha, é uma
uma grupe vagabundona. Então, assim, é uma biscate. Não tem ninguém no filme além dessa exceção. Que inclusive quando você assistir o filme, você vai ficar procurando quem é a E exceção. vai achar, porque é a única pessoa que não é exportável no filme. Tem personagens legais no filme, mesmo essas personalidades que a gente não sabe quem são, são interessantes. E aí, essa curiosidade que o filme gera, quando a gente vai procurar, a gente tava olhando juntos, a caracterização ficou sensacional, assim, ficou muito bem feita. Você pega os atores que fizeram as personalidades lá, então você tem, por exemplo, personalidades que eu não conhecia e que com o filme me fizeram ter curiosidade de ir atrás. Você vai olhar, são pessoas ficou muito parecido. Sim, e são a pessoas que caracterização tiveram um peso enorme, assim, no cinema, na literatura, na pintura. Então, assim, o filme é interessante. Pra mim, o pecado foram os personagens. O forte dos filmes de Woody Allen, inclusive, são personagens interessantes. E nesse filme, os personagens são intragáveis, são pessoas antipáticas, chatas, com uma única exceção. Eu acho que é um filme irrelevante. Sabe aquele filme tipo Lagoa Azul? Que é legal pra caramba? Nossa, então pronto, entendi. Agora você gostou desse filme. Que passa em sessão da tarde e se por acaso você não assistir, não fez nenhuma diferença na sua vida, você talvez seja uma pessoa até um pouco melhor. Eu não indicaria isso pra ninguém, não. Não. Eu indico. É um filme interessante, é uma proposta legal, é uma história envolvente. É legal, eu indico sim. Bom, assista o filme, enfim. Esse foi mais um The Films on the Table. Manda e-mail pra gente. Já tem alguns filmes que a gente tem na lista aí pra fazer, pra trazer pra vocês, pra comentar. Manda pro e-mail que tá aqui embaixo, a gente vai assistir tudo que vocês indicarem. Em uma hora a gente vai chegar aqui e vai comentar. De vez em quando acontece da gente gostar dos mesmos filmes. É raro, mas acontece. Tipo o eclipse total do Sol. Cometa Halley. Isso. É isso, gente. Esse foi mais um The Films on the Table aqui pela Planet Music na TV. Até a próxima. Valeu. Vamos à pergunta de hoje do Minuto do Direito BCC. Compras pela internet. Comprei um produto pela internet, não gostei, posso devolver? A resposta é pode. Se você comprou fora do estabelecimento comercial, você pode devolver e não precisa explicar o porquê. Você tem o prazo de 7 dias para devolução. Agora, se a compra é no estabelecimento comercial, dentro do estabelecimento comercial, não há direito de arrependimento. Mesmo porque no estabelecimento você tem uma avaliação melhorada, você pode tocar o produto, você visualiza com muito mais detalhes, conversa com o vendedor. Então, compras dentro do estabelecimento, tudo bem, que a loja muitas vezes, por uma questão de proximidade com a clientela, permite a troca. Mas via de regra, é fora do estabelecimento que você tem o poder de exercer o direito do arrependimento, ok? Minuto do Direito na BCC Television.
volta no Planet Music na TV. Muito bem, terceiro bloco. Vamos conversar aqui mais um pouquinho com o Finho. Hoje falando aqui um pouco da sua carreira, da sua história no 365, da história na música. Mas agora a gente vai focar um pouquinho na carreira solo dele. Né? Finho, você lançou, sei lá, acabou em 95 o 365 e falou vou fazer uma coisa solo. Aí eu montei o MMDC. MMDC, ficou um tempo com o Por MMDC. coincidência, houve uns problemas e o guitarrista pediu pra tocar comigo, tocou, ficou mais a cara 365. Foi então, mas ficou uma coisa meio 365, as pessoas né? pensam que é a mesma banda, e não é. Né? Sim. Ou seja, está focado de novo na coisa paulista, obviamente, MMDC, né? Claro, e você também ainda era o vocalista, o letrista, O letrista, né? o compositor, mas já era um primeiro contato com uma carreira solo, porque a ideia, a capa é minha. Então eu já tive, eu produzi, junto com o português, do Garotos Todos. Então já era eu mostrando a minha cara, né, em 95. Daí vai, vem, 365 volta, lança umas coletâneas. Em 2005 lança Do Outro Lado do Rio, que é um ótimo disco, modéstia à parte. Mas eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa própria. Eu já tinha uns livros, desde criança, eu tenho um monte de texto, um monte de coisa para fazer. E eu falei, vou criar coragem. Porque eu tinha medo de lançar uma coisa com pouca idade, e todo mundo que lança com pouca idade se ferra. A literatura é algo muito que te cobra muito. A literatura é muito vista no Brasil como algo muito sério. Sim. Sempre foi. Sim. Né? Tem essa coisa mesmo que você falou, né? As pessoas acham que precisa de uma certa maturidade. Todo mundo te perdoa literato, disco mais ou menos, todo mundo te perdoa uma peça que não foi, ela era que muito não foi nova, legal, mas um livro, não, você tem que sumir com ele, sacou? E eu tinha esse escrúpulo. Aí em 2011 eu fui atrás de... Me contataram umas editoras, eu fui atrás de algumas. Daí o que me Já tinha ele pronto, não? Você foi atrás de editora e falou assim, compra a minha ideia. Não, a minha ideia era o seguinte, me pediam o seguinte, Finho, por que São Paulo é assim? Como foi feita Way of Life? Né? Qual é a história de futuro? Né? Eu sempre conto em show como é que dá. As pessoas falam, nossa, as músicas têm uma história. Eu pensei, vou pôr a letra e ir atrás da história da música. Né? Que legal. E essa é a ideia principal, é a ideea primordial. Porque hoje as letras não assim. têm sentido nenhum, né? É estranho a pessoa achar que na época o cara não tinha uma história. Sempre teve uma história, porque né? Às vezes mesmo tendo a história, ou o compositor esquece, ou ela se funde com outras histórias. Pode se perder, E né? como eu faço música e letra junto, e as coisas me vêm de um sopetão, geralmente eu faço de uma vez a música e a letra, assim, em 10 ou 15 minutos. Me vem tudo. Nossa, que doideira. De uma paulada. É horrível a sensação de tontura. É horrível. Me dá uma sensação de vertigem. Vertigem, é horrível. E você tinha já registro de algumas dessas histórias ou é tudo de memória? Você Tudo de memória, a maioria de memória. Você começou a resgatar as histórias. Porque eu sempre tive essa coisa de contar histórias. Eu acho legal isso, sabe? Eu sempre tive uma coisa meio magética. Seu primeiro contato foi com a literatura, você contou, né? Então essa coisa de contar a história natural. Eu sempre li muito. Eu li muito e sempre tive que me explicar muito, porque eu vivi num ambiente totalmente contrário, então você está sempre se explicando, né? Eu acho que é isso. Você era o punk da periferia do O, né? Da freguesia do O, né? E não havia nem a palavra punk, não havia nada. Né? E aí quando você lançou, a ideia era fazer isso primeiro? Quando eu fui atrás, era fazer isso. Umas editoras vieram atrás com ideias vagabundas, eu não gostei. Eu falei, já que o papo é do it yourself, eu vou montar uma editora. Minha mulher foi atrás, montamos uma editora, Naturalis 11A, e lançamos o livro. Antes do livro ser lançado, eu pensei, vou fazer... Você iria no lançamento do livro de um cara que é músico? Iria. Você vai pedir para ele fazer o quê? Para ele cantar, óbvio. Claro. Pensei, então eu tenho que cantar. Aí eu peguei o violão, que eu nunca fui muito assim. O negócio é flauta, um pouquinho de teclado. Mas o violão eu fui tentar, pelo menos, me acompanhar, né? E comecei a apresentar. Nisso, as pessoas vinham, vai ter autógrafo, local X, às 9 horas da noite. Das 8 às 9 eu tocava. Então eu comecei a apresentar. Neguinho vai lá para ouvir São Paulo? Vai ouvir. Claro. Vila Morena? Vai. Mas também vai eu tenho uma hora. Coisas, né? Na época eu tinha quase 40 músicas inéditas. Eu peguei e comecei a tocar 15. Assim. E fiz o livro. No livro ficaram só umas 40 letras, uma coisa assim. E o resto, eu me senti compelido assim, a pôr poemas que eu havia feito, pelo menos nos anos 80. Né? Que são base de uma peça de teatro que vai entrar nesse livro, né, Avenida Nova. Olha, no livro novo. A primeira peça. Eu gostei do quando eu tinha 16 anos, eu escrevi Você já uma publicou, peça. então, os poemas? Poemas de combate. As crônicas, mais ou menos assim, Poemas por de assim combate dizer. foram 2 edições e essa é a primeira edição de Avenida Nova. Mas tem dramaturgia, poema, no Avenida Nova, de como é que no Avenida Nova tem uma peça de teatro no meio, que o cara encontra alguém
que ele não suporta, que é um cara que ele acha um completo imbecil. O cara falava para ele, lê a minha peça. Aí ele tá com uma moça e fala assim, esse idiota, pensa que... Ele joga a peça do cara no lixo. E os personagens não sabem como é a peça. Mas eu pus a peça para que as pessoas que estão lendo saibam. Ah, que legal isso. Então, os personagens a nunca vão peça, saber. na verdade, é uma coisa que está dentro da Tá história. dentro do livro. Dentro da história do livro. Como se fosse um anexo, assim. O personagem aquele não documento. quis, jogou ele no lixo. Interessante. Mas só que eu achei que muito quem tá legal, lendo né? devia saber. E Muito tem legal. também o lançamento, então, do primeiro, tem o CD que acompanha o livro. Não. Que acompanhou as... Não. Eu ia lançar um CD, Aham. mas não tive como. E eu falei, por que não o livro? Que era até mais caro. O livro é mais caro no Brasil. Eu fiquei... o livro se materializou na minha mente. E quando se materializa na minha mente, velho... Aí tem que não colocar tem pra Aí como. vem a tontura, aí, Aí tem que sair. aí vem a tontura. Tem que sair, eu não sei como. Sabe? E Eu sou você assim. falou isso, né? Que hoje em dia mudou muito e hoje você tem uma editora, um selo, A selo. editora é o selo. que é o Também, mesmo. E com eles vocês lançam os livros, os discos Os discos, eu quero produzir uma peça. Eu vou e produzir a peça. Olha. Essa é a Ó, ideia. tem uma atriz, conversar, tem uma enfim. atriz aqui Mas já. Vamos honra. conversar sobre essa peça. Essa é a trilha sonora. Quando eu tinha 16 anos, eu escrevi uma peça chamada O Guardião. E quando eu fiz essa peça, eu já era músico, eu fiz uma trilha sonora para a peça. Eu nem sabia se existia. Na minha cabeça, não. Hoje em dia eu sei que existe. Mas eu imaginei que um caminhão ia acompanhar os atores, a peça ser na rua, andando. Coisa mambembe. Ia começar na Matriz da Freguesia do Ó e acabar no final da Avenida Itaberaba. Gente. Cada uma das peças ia ter uma estação ou uma parada. Cada uma das paradas a banda ia subir, detonar. Porque eu queria chocar as pessoas. Isso eu tô falando em Mas peraí, você ia 1981. ser uma peça show que pelo visto você já tinha dirigido na sua cabeça. Pra né? mim era tudo a mesma coisa. Isso é legal. 1980, 81. Eu queria irritar as pessoas. Essa era a Provocar, ideia. não, mas Porque a coisa do rock and roll tinha muita coisa. Volto a dizer, pra direita nós éramos vagabundos. Pra esquerda nós éramos alienados. Sim. Ou seja, nós éramos o lixo do lixo. Isso era delicioso. Ninguém gostava de você. Ninguém gostava. Quando você é adolescente, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ser odiado, isso é maravilhoso. Hoje Agora, em dia o deixa pessoal eu- rebelde sem causa é muito chato, Só, né? a coisa mais linda. Rebelde com apoio da Petrobras. Deixa eu É falar do verdade. Paramita. Eu ouvi, vocês mandaram as músicas. E uma das músicas que eu fiquei apaixonado, não tem nada a ver com rock, inclusive acho que é inclassificável esse trabalho, né? Você não tem como falar que isso é rock, isso é pop, isso é folk, isso é... Tem até uma cantiga de roda aqui, para mim é uma cantiga de roda, que Então, é a alguns acham- Partira, que tem aquela parte do anel que tu me trouxe, era de vidro. Partira é a mulher de João Ramalho. Isso, né? João Ramalho é o fundador Eu da minha queria cidade, pôr que é o nome- Santo André. Eu queria pôr o nome Bartira numa filha minha. Eu tenho 4 meninos. Sorte, então eu né? falei, já que eu não tenho, eu vou pôr numa música. Entendi. Eu amo essa música. E um dia eu estava em casa, eu vi... A história é essa, também tem uma história. Eu vi uma borboleta pousar num negócio. A borboleta caiu dura e morreu. E eu estava fazendo a música quando ela morreu. Quando assim que ela pousou, branca, e as perninhas foram para cima, eu falei, puta, a música parou no meio. Isso nunca tinha acontecido. Eu comecei a entrar em pânico, estava se materializando na minha cabeça. Isso me dá um piripaque. Né? Hoje em dia eu sou bem mais Você calmo. foi, mas entre antes aspas, era- interrompido por esse acontecimento natural. Era muito intenso. Eu falei, como ela pôde morrer? Eu estava fazendo uma coisa, e o nome Bartira vindo na minha cabeça. Pois eu não sei, bateu um vento. Ela desvirou e saiu voando. Eu não sei se ela está tomando um ar, o que é. Um solzinho, Não vamos sei, pegar uma não cor sei. aqui. Foi um acontecimento. É verdade. Que isso. doido. É verdade. Legal. Aí me veio toda a ideia de imortalidade. Saca? Aquela coisa suave. Sim, a borboleta, um símbolo, né, de frágil. ressurreição, de Frágil. fragilidade. Né? Fique atento à história que eu vou te contar só mais uma vez. Não confie na memória, guarde no olhar tudo que a vida fez. Olha. Aí me veio, E aí voltou me veio tudo isso. Isso não durou mais que 5 minutos. Que doideira é isso. E o nome Bartira na minha cabeça. Sem Olha parar. só. A coisa de paulista. Você vai finalizar com Batira, né? Como você quiser. Você vai falar de um menino Não, você vai também, tocar a né? última música. Então, o menino. Ah. A música O Menino. Ele conseguiu passar uma mensagem, mostrar exatamente o que é uma criança. A visão de uma criança sobre as coisas e a nossa visão sobre a criança. Eu queria até que você tocasse um Também pedacinho são dela. frases. O menino é um pouco de cada um dos Coisa 4. muito louca aquilo. O refrão fala... Como é que é? Ele, Por ele exemplo, centrifuga, ele dança enquanto a máquina o meu moleque centrifuga. mais novo, que está com 5 anos, fez 2 semanas, um mês atrás, ele colava na máquina, com 1 ano, ele colava na máquina de lavar quando ela centrifugava. Eu não sei se ele sentia um tipo de tesão infantil, ele ficava dançando. Ele achava aquilo maravilhoso, saca? Ele tinha um Aquela prazer, vibração. e quando acabava ele ficava procurando botões em volta. Eu pensei, não, ele está vibrando, ele está centrifugando. Né?
Ele dança enquanto a máquina Ele centrifuga. dança enquanto a máquina centrifuga. Depois ele fala, ele dança enquanto a vida centrifugar sai do centro. Então seus filhos vão indo para fora do seu centro. Né? E tem uma frase de cada um. Por exemplo, ele pensa que é música, eu penso que é barulho. Ele aplaude a roupa que dança no varal. É barato isso. O filho X batia a roupa. Ele sai fora do buraco, porque o buraco de festa, porque ele chama de dodói. O meu número 3 não podia ver rosa, ele ia comer pétala, come rosas, dá tchau pra formiga. Gosta tipo tudo que é de laranja. Eles estão com dança. que idade hoje? O mais novo tem 5, mais Um velho? vai fazer 21 mês que vem, o outro tem 19, o terceiro tem 16 e o mais novo tem o tem rastro 5. do Tacho, que é de 5. Essa música é linda, cheia, uma sacada assim. E o final, quando fala aquele da fissuras, rachaduras, que ele chama de dodói, freguesia do óleo, eu levando meu filho no ombro para a biblioteca, no meio da Brasilândia. Eu fui pular de lado, tinha uma coisa fechada entre carros. Eu fui passar entre... Havia esse cordão de isolamento. Eu achei que fosse obra. Quando eu pulei, tinha um cara morto. Eita. E o sangue dele corria pelo meio fio. E ele estava com o peito aberto. Acho que foi mataram de machadada. E o moleque olhou, eu vi, não vi que ele estava ali. Depois eu ia para casa, tudo que ele via de rachadura na parede, ele falava, olha o dodói do moço. Então, por isso que ele não gosta de fissuras e frestas, porque ele chama de dodói. É isso. E é engraçado essa relação, com o menino e com morte, tá? Por causa do seu livro novo, né? Também tem a ver com isso. Sem dúvida. Por exemplo, para não tocar, então assim, ele pensa que a música, o que eu penso que é, ele pensa que barulho. O que eu penso que é barulho, ele aplaude a roupa que dança no varal e chora quando o vento para, manda beijo pra formiga, dá tchau pras nuvens e come rosas. Ele dança enquanto a máquina centrifuga, ele dança enquanto a vida centrifuga. É muito boa, a descrição é muito boa, legal, é muito, né? muito... Faz carinhos na geladeira e se assusta com gargalhadas, tem medo de pneu e de gente de chapéu, gosta de tudo da cor laranja, mas evita buracos e frestas que ele chama de dodói. É isso. É muito bonitinho isso. Tudo ele queria coisa muito bonitinho. laranja. Mas é isso, É muito poético, é muito... Você consegue enxergar a criança fazendo isso. Verdade, É muito legal. Muito legal. Tem E seu a... livro novo tá... O livro... Ótima descrição, a sinopse do livro. Tentei fazer uma junção. Por exemplo, essa peça está nesse lugar. Eu fiz um texto de 28 páginas, mais ou menos, chamado O Vocalista. O cara conta, ele teve uma banda quando ele era moleque. Ele conta os 2 primeiros anos dessa banda, onde ele, um Zé Mané, dos cafundó da freguesia do Ó, junto a outros 3 Zé Manés office boys, explodem uma música no meio da América Latina. Isso é impossível. Isso é impossível. Sim. Certo? Entendi. Esse Zé Mané aconteceu isso com ele. Sim. Então ele conta como foi. Então é cheio de intervalos, por exemplo, ele conta assim, um dia ele falou assim, esse final de semana não haverá show, ficaremos 2 dias cada um na sua casa. Aí tem sábado e domingo, então tem sábado, uma folha em branco, domingo, uma folha em branco. Nada Não acontece havia nada para ele show. fora daquilo. Entendi. Saca? E tem cheio de entrecortes, por exemplo, tem o show. Ele já começa no outro dia falando o que aconteceu no almoço, porque eles beberam tanto, uns cheiraram, outros fumaram tanto, que não havia esses hiatos. Tem o branco mesmo, né? E é legal você falar isso, porque tem muito a ver com a coisa da composição da música, Era né? isso. Um jeito musical de você escrever. Tem os tempos, tem as pausas, tem as coisas que Percebe? são, né? Era para ser uma história, uma autobiografia, obviamente, né? Mas depois... Percebe? Se você não falasse agora, eu não tinha percebido. Mas, não, porque depois esse texto vira um texto... o personagem principal desse livro, A Vinda Nova, ele volta para a terra dele, porque acharam uma ossada, um corpo. Então, e ele essa se história é lembra legal. de que, quando ele era criança, ele estava indo para a escola, aconteceu isso também. Eles estavam indo tomar vacina antitetânica, tinha que atravessar o rio. É uma história verídica, é isso? E o irmão de uma menina caiu no rio e morreu. Nunca foi achado. Né? Então aí alguém acha essa moçada e ele é chamado, ele é jornalista. Né? E quando ele vem, está ali conversando com a colega de escola, irmã do pretenso, né? Ele encontra o cara e fala assim, esse cara... Qual o cara? Ele fala para mim, esse cara se veste do mesmo jeito desde que ele tem 15 anos.
E ele estourou uma música quando ele era moleque. Até hoje ele pensa que não mata. Eles tentam se afastar, o cara chega e fala, e aí? Aí ele falou, opa. Daí ele fala assim, e a banda? Daí ele fala assim, me arrependi, mas perguntei. Aí o cara fala por 26 páginas. O vocalista. Que legal. É só uma parte do livro. Isso é um capítulo, um O pedaço, um vocalista do personagem meu secundário. é totalmente secundário. Olha Coisa assim muito como é secundário louca o cara isso. que fez a Muito peça. legal. E Eu você vou- você tem lançamento, tem show, tem coisas marcadas para apresentar os Olha, trabalhos? eu tenho shows agora, me apresentei no dia 11 de 11 de agosto. 11 de agosto, né? Solo, esse é um solo. Porque, primeiro que eu quero irritar a mim mesmo. Essa é a ideia. Você ser vocalista, você tem sempre, obviamente, alguém atrás de você. É. Né? Você tem o microfone na sua frente, pessoas ao lado e atrás. Né? Você nunca está sozinho. É. Então eu fiz de propósito fazer sozinho para me testar. Eu Entendi. faço isso Pra te irritar. para me irritar. Achei tá? ótimo. Não é o papo de me tirar da zona de conforto, tô com o saco cheio dessa maldita frase. A frase que pegou, né? É porque o que me dá mais conforto é saber que eu estou irritado. Eu gosto de me irritar. Portanto, eu não saio da zona de conforto coisa alguma. Eu gosto de desafio. Né? Eu não me desafio para sair da minha zona de conforto. A minha zona de conforto é o desafio. Entendi. Sabe? Essa conversa mole. É que nem as pessoas, por exemplo, hoje em dia vive-se uma situação em que você admite que o Estado existe. Tal coisa aconteceu por falta da presença do Estado. O Estado na Inglaterra matou uma criança porque tinha que cumprir a lei e não podia... por exemplo, a presença de Deus não existe porque Deus não pode ser... Eu nunca vi Deus, não pode ser apalpado. Ou seja, alguém já viu o Estado? O Estado acorda de manhã com mau hálito? Né? Ou seja, esse tipo de explicações, que a gente, essas conversinhas que a gente tem hoje em dia, são muito mais simpáticas. Essas conversas do tipo zona de conforto, tudo bobeira. Muito chavão, é né? muito chato, a gente é Mas- muito bunda mole. E aí você vai ter mais shows, mais lançamentos? Tem alguma Tem coisa mais marcada? coisas até o final do ano, tem datas que eu posso passar posteriormente. Tem uma agenda na... Tem o no Facebook, site, tem Instagram. Facebook. Eu vou passar. Qual que é o Não site falei, de por exemplo, de vocês? paramita. Paramita, a palavra paramita em sânscrito quer dizer aquele que foi e voltou. É um cara que atravessou um rio e voltou. Né? Por isso a música conta a história, são 10 estados de consciência, cada música representa um estado de consciência. Por isso talvez o menino, que é o pai, talvez Bartira. E nenhuma delas é inclassificável para mim, eu achei. Eu que trabalho com rádio, não sou um cara de músico, não sou um músico em si, eu achei meio inclassificável, E assim. também que- Tem rock, tem pop, tem folk, tem Porque você sertanejo, sertanejo não, mas tem regional. O cara tem uma banda X há 10, 30 anos, então ele vai mandar um som. E a minha ideia era também irritar. O neguinho pegar e falar assim, meu Deus, o que é isso? Tem, assim, uma coisa Eu quero que muito neguinho ouça e diferente, fale assim, muito esse diferente. cara é um ridículo mesmo. Eu quero isso. Enfim, pra gente achar esse material, ele tá também disponível? Você tem um site? Distribuir os livros, e distribuir em algumas lojas e tal. Eu prefiro que as pessoas comprem de mim. Sem dúvida. E por Porque, onde? Você tem um sabe, site da editora, olha, eu um site tô de você como músico? Em Facebook, eu tô como Carlos Telhada. Eu tenho páginas como Carlos Finho, Rock 365, MMDC, Tem a Poemas de página Combate, tudo da página do editora, Facebook. inclusive, E né? você tem um oficial, assim, que é aquela de sempre? Olha, pela Editora Naturalis é a Editora mais... Naturalis. Naturalis 11A. E tô eu no Facebook também, que eu me vejo como uma pessoa. Eu gosto disso, que as pessoas percebam que o cara que elas estão conversando pode subir no palco a qualquer momento e ser o mesmo cara. Ele não deixa de ser artista, mas não deixa de ser cidadão. Sem dúvida. Essa é a jogada. E podem pedir por lá. Eu mando por correio, sabe? Legal. Mandei para É Israel. só procurar mandei pros Estados Carlos Unidos. Telhado. Carlos Telhado. Mandei para o mundo inteiro já através disso. O preço não modifica. E eu sei que o cara tem uma coisa que não é pirata e tem contato comigo. E tá Legal. tá ajudando essa arte se Tem contato disseminar. comigo. Sim, não, isso é muito legal, né? Diretamente com o artista, Muito bom. conversa, pode tirar Acho isso dúvida, ótimo. pode mandar comentários, muito legal. Finho, infelizmente nosso tempo estourou. Falei Eu demais. queria Pra ficar. variar, né? Não falou demais, não. A gente é que O tem tempo é que é pouco. pouco tempo, Uma pena mesmo. A gente queria ficar conversando horas e horas, mas o pessoal aqui já tava assim da gente. É. Não, uma pena. Tipo assim, Mas corta uma- ou eu corto você. Nosso então, diretor aqui já tá... Mas muito obrigado demais pela sua Uma participação. honra. Pelo Contem seu... comigo. Uma Nossa, honra. sem comentários. É verdade. Prazer. Muito obrigada Eu por ter sinto um vindo. A gente vai momento. marcar uma nova entrevista, isso pode ter certeza, porque a gente vai falar só do seu novo momento aqui, Beleza? Vamos entendeu? falar no momento do Brasil também. Também, Eu sinto que o Brasil sim. eu gosto desse momento, tá? As pessoas estão aquela tipo, nossa, que situação. Isso é bom, velho. É esse o momento. Eu também acho. Então, dos anos 80, que as pessoas tanto falam, só foram o que foram, porque a gente está numa situação terrível. Sabe? Havia inflação de 10, 15% ao dia. Ao dia. Era
a sensação... É como aquilo que você falou da borboleta, né? Da Ana Arendt, assim. Se a crise for um motivo pra renascer, né? Pra remexer, pra criar outra sem coisa, chavões, ela é boa. mas é isso, é pra agitar. Pra agitar. O Brasil precisa se apaixonar, velho. Eu só acho que o Brasil não é só isso. Eu acho que o Brasil precisa ter um pouco mais de participação no que está acontecendo, mas de uma forma não levada pela mídia, mas ter a sua própria opinião. Sabe, e não está acontecendo isso hoje. Eu acho que a gente vai fazer como fim e todo mundo se irritar bastante, porque quando a gente se Sem irrita, dúvida. a gente faz alguma Mas vamos deixar esse papo para um outro programa, infelizmente não vai dar mesmo. Bom, Já apareceu a bombinha aqui umas 3 vezes no tempo Eu esgotado. também já fiquei muito aqui, então hoje eu não vou ter meu quadro, vocês vão ter que se contentar com a minha presença aqui junto com o Altevir e o Finho. E a gente se vê semana que vem, Semana que vem tem o quadro da Júlia de volto, novo. Eu volto no meu lugar certo. Isso. Gente, muito obrigado. Obrigado, Altevir. Obrigado, Júlia. Obrigado você, Finho. Abraço. Muito obrigado, gente, pela audiência. Muito obrigado aí por todos. E vamos ficar agora com um pouquinho de Finho, tocando uma musiquinha pra gente no final do programa. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Todos iguais na multidão, mesma canção, mesma expressão, só eu novo no velho blusão. Todos em paz na solidão, nada a fazer, nada a dizer, e eu disposto a estender minha mão. Descansa em paz, mas não se esqueça, quem descansa não faz, tudo a fazer, tudo a dizer. Eu tenho uma semente nova no bolso do blusão, é minha mão, é minha mão. Onde corre o rio, do mar pro sertão, do meu coração, do meu coração. Onde o povo não teme o perdão. Descansa em paz, mas não se esqueça, quem descansa não faz, tudo a fazer, tudo a dizer. Eu tenho uma semente nova no bolso do blusão, é minha mão, é minha mão.